Pronto, gravando para você aí que vai assistir depois e você que está assistindo a gravação. Nós vamos ler hoje a passagem que encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 9. Eu leio a Bíblia na versão NVI, tá bom? E o título da mensagem, se você quiser anotar aí, quem gosta de anotar no caderninho, né? Deixa eu só colocar aqui o. É o seguinte, anotem aí. O caos não tem a última palavra. Esse é o título da mensagem. O caos não tem a última palavra. Ezequiel, capítulo 37, verso 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Verso 6: Porei tendões sobre vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém, porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Verso 7. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de um chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Verso 9. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Verso 10, que eu não coloquei, mas vamos ler o verso 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, se puseram em pé. Era um exército enorme. Lemos Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 10. Essa passagem é um tanto quanto conhecida. E é interessante, traz aqui um contexto. O profeta Ezequiel, ele recebeu de Deus uma visão mística, em um dos momentos mais, eu diria, sombrios da história de Israel. Qual o contexto histórico quando isso aqui acontece? Israel, o povo estava exilado na Babilônia, Jerusalém estava destruída, o templo arrasado e a esperança havia morrido. É esse o contexto. O Vale de Ossos Secos aqui, nessa visão mística e assombrosa, representava exatamente isso: um povo derrotado e sem vida, um caos. Mas Deus, através dessa visão, declara que Ele mesmo traria vida de volta àquilo que estava morto.
Esse é o contexto, essa é a mensagem. Deus restauraria Israel e os colocaria novamente em sua terra. Só que essa visão aqui, ela pode ser perfeitamente traduzida ou aplicada para a nossa vida também. Não fala apenas de uma restauração de um povo específico, mas ela pode ecoar na nossa história pessoal. A gente na IBAB está com essa série, né? Histórias que tocam a nossa história. E aqui está uma história que toca a nossa história. Porque quantas vezes também nós nos sentimos assim, ó, exaustos, sem esperança, sem perspectiva, como um vale de ossos secos. E aqui, o profeta Ezequiel, ele narra essa experiência mística em que ele foi arrebatado pelo Espírito de Deus. Eu acho interessante isso, porque é o Espírito de Deus que o leva a um vale de ossos secos, no meio de um vale, e ali Deus começa a conduzir o profeta Ezequiel. Você pode imaginar isso? Deus pega Ezequiel meio que pela mão e o coloca no meio de um vale de ossos secos, cheio de ossos. Leva ele de um lado para o outro, literalmente faz um passeio. Qualquer vista seria melhor do que isso. Quem, em sã consciência, cá entre nós aqui, né? Pensa só você. Quem aqui gostaria de fazer esse passeio? Tô fora. Mas quem disse que Deus ele age na nossa conivência ou naquilo que é de mais agradável para gente? Não. Deus tem um compromisso com o seu propósito, não com a minha conivência e tampouco com a minha predileção. Então, qualquer lugar do mundo seria melhor para estar, né? Só que aqui, e aí quero começar a desenvolver com vocês, a partir dessa passagem, dessa mensagem que nós lemos, o seguinte: o caos não tem a última palavra. O nosso Deus é um Deus de restauração. E ele mostra aqui nessa passagem processos para que essa restauração possa acontecer na nossa vida e a partir de nós desaguar em outras vidas. Amém? Então vamos lá. Ezequiel precisou andar de um lado para o outro. E a primeira observação que eu quero trazer aqui para a nossa leitura devocional é o seguinte: é que não importa o cenário em que você esteja inserido, Deus está contigo. E Ele estando contigo, Ele leva você a fazer uma constatação desse cenário. No caso aqui, a Bíblia fala que ele levou Ezequiel de um lado para o outro. Ele andou ao redor do vale. E isso fez com que Ezequiel percebesse, constatasse: olha, são muitos os ossos e estão sequíssimos. Gente, aqui começa um milagre. Aqui começa o milagre da restauração, porque foi a partir desta constatação de que eram muitos ossos e que estavam sequíssimos que Ezequiel percebeu, Senhor, eu não dou conta disso. Tanto é que no verso 13 Deus pergunta: Filho do homem, esses ossos poderão viver? Ou seja, depois de Deus dar uma volta com Ezequiel, fazer Ezequiel perceber que são muitos ossos, estão sequíssimos, Deus ele pergunta: e aí, filho do homem, dá para viver isso aí? Diz a Bíblia. Eu respondi: ó Senhor, tu sabes. Veja, quantos de nós, diante de cenários caóticos da nossa vida, não temos a mesma constatação de Ezequiel, de falar: Senhor, tu sabes se isso aqui tem milagre, se isso aqui tem jeito. Senhor, tu sabes se dá para trazer vida no meio desse caos, porque eu não dou conta. E aqui Ezequiel traz isso porque ele percebe que são muitos ossos e estão sequíssimos. São muitos, quantitativamente, estão sequíssimos qualitativamente. E vocês vão perceber que isso é perfeitamente uma medida
quase que pedagógica de Deus para com o profeta, porque a gente, nós como seres humanos, temos a tendência de, ao chegar dentro de um cenário, ao lidar com uma situação, já querer resolver do nosso jeito. Só que a constatação leva a gente à ação. São muitos ossos, estão sequíssimos. Quer dizer, não tem como eu, com as minhas próprias mãos, Senhor, ir pegando osso ao osso e conectando, porque são muitos. E não só são muitos, estão secos. Se eu colocar a mão nesses ossos secos, vai virar um vale de farofa seco, porque vai desfarelar, vai virar areia, vai virar pó. São ossos que não dá para que eu toque, mas ele só soube isso porque Deus fez ele andar. É a primeira coisa que precisamos fazer. Descansar no Senhor em meio ao caos, para que Ele possa pegar na nossa mão, nos fazer andar conosco em meio ao caos, para que a gente possa fazer uma constatação. E a partir dessa constatação, chegarmos à conclusão: Senhor, tu sabes. Não tem como eu fazer as coisas do meu jeito. Não tem como eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, porque deu certo no passado, vai dar certo aqui. Não, cada caso é um caso, cada cenário é um caso. E o Espírito Santo nos dá esse discernimento. Amém, meus irmãos? Amém? Feito isso, vamos seguir. Porque muitos veem essa resposta de Ezequiel, Senhor, tu sabes, como uma falta de fé. Ah, não. Se Deus perguntar para mim se eu posso resolver, eu vou falar, Senhor, conta comigo, porque eu sou forte, eu sou valente, eu vou arrebentar. Não, tem horas que a maior prova da dependência que nós temos de Deus, da sua graça, é reconhecer a nossa fraqueza. Não é isso que Paulo fala? Quando eu penso que sou fraco, é aí que sou forte, porque a graça dele, o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu preciso ter uma redenção, uma admissão. Senhor, eu me rendo, não vou fazer do meu jeito, porque isso não está na minha mão. Não tem como, é impossível. Essa é uma prova de fé, meu irmão. Essa é uma prova de fé, reconhecer a nossa vulnerabilidade, reconhecer a nossa total dependência do agir da mão de Deus em nossa vida. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Senhor, tu sabes. Às vezes a melhor resposta é a admissão da nossa ignorância. Ninguém é obrigado a saber tudo. Você não é obrigado a saber tudo e nem dar conta de tudo. Você não é obrigado a dar conta de tudo. O único que conhece todas as respostas e possibilidades é Deus. Então, longe de considerar essa resposta meio que evasiva, Deus dá uma ordem a Ezequiel. Ele fala: Filho do homem, ouvi a palavra do Senhor. Eu tenho aqui uma ordem em meio a esse caos. Verso 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos. Profetize. O que é profetizar? Profetizar é você falar a favor da fé. Profetizar é ser pró a fé. E o que é profetizar? É você falar conforme a palavra. Profetizar é você falar e agir conforme a palavra, em conformidade à ordem dada por Deus. Profetiza. E por que Deus pede para o profeta profetizar? Porque o profeta constatou, Senhor, não tem como eu meter a mão nesses vales de ossos secos, nesses ossos que estão sequíssimos, porque se eu meter a mão, eles vão desfarelar. Então, o modus operandi, o meio que teremos aqui de ter uma chance de mudar essa situação, não é colocando a mão, é através da palavra. Nem tudo você precisa agir. Nem tudo você precisa colocar a mão. Vai ter situação que você vai precisar agir, intervir. Mas tem coisa que é pela ordem da palavra, da oração, do discernimento.
Deus então dá essa ordem: profetiza a esses ossos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, verso 4. Assim diz o Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O que é capaz, meu irmão e minha irmã, Babe Online, de mudar a realidade à nossa volta, na sua casa, dentro de você, não é a nossa vontade, mas é a palavra do Senhor. Somente um Deus que não tem sombra de variação, que não muda, pode perfeitamente mudar todas as coisas. Creia nisso, amém? Não há quadro que se mostre irreversível diante da boa vontade de Deus. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Veja, a palavra aqui, ela é direcionada aos ossos. Ei, Deus, ele não lança palavras ao vento. Ele não fica jogando dado. Ah, vou jogar aqui aleatório uma palavra, quem pegar aí pegou e eu tô lançando sorte. Não. Deus lança, profetiza a estes ossos. Tinha um destino. A palavra foi lançada em direção aos ossos. Deus sempre direciona a sua palavra a uma situação em particular que você está vivendo, não generalizada. Deus é específico, meu irmão. Deus é específica, minha irmã. Deus tem especificidade. É quase que um cirurgião que ele vai ali, ó. Ele sabe qual é o osso seco, qual é a anatomia da sua situação que precisa da intervenção dele. Isso não é lindo? Não é lindo a gente se relacionar com Deus que sabe do que a gente precisa, que vai na direção? Profetiza a esses ossos. Eu quero te trazer essa mensagem de paz e conforto. Deus não é generalista, ele é específico. Ele é específico. E ele aqui, veja, no verso 4 é muito interessante que ele anuncia o fim desde o começo. Ele fala, ó, profetiza a esses ossos, porque farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. No verso 5 ele já canta a pedra. Ele já revela o fim, o objetivo final. Ó, tu vai profetizar porque isso vai gerar vida. Isaías fala do Deus que sabe do fim desde o começo. Meu irmão, Deus não é pego de surpresa. Ele se atenta para a nossa dor, para o nosso caos, mas ele não faz vista grossa para o caos, ele direciona para ele a palavra, mas já avisando o porvir, o futuro. Amém? Porque Deus é Deus que sabe do fim desde o começo. Deus é Deus de futuro. Logo de início ele revela o fim. E aí, depois que ele fala isso, olha o que ele fala no verso 6, ó. Como é que eu vou então fazer isso acontecer? Aí ele revela um processo. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então saberão que eu sou o Senhor. O Deus que anuncia o fim desde o começo, também anuncia o processo pelo qual esse fim vai ser alcançado. O que eu aprendo com isso aqui? O que a gente pode aprender com essa situação? Deus poderia muito bem, num piscar de olhos ou num estalar de dedo, resolver isso aqui instantaneamente. Só que ele prefere o processo. A Bíblia vai dizer, Paulo fala muito isso, que nós somos cooperadores de Cristo. Deus é um Deus que trabalha por nós, através de nós. Olha que lindo isso. Ele nos chama para cooperar, ele dá o step by step, sabe? O passo a passo, mas são passos que, conforme você vai caminhando, isso vai acontecendo. Para se alcançar o objetivo anunciado, que é fazer os ossos reviver e saber que Ele é o Senhor, tem algumas etapas. Porque veja, olha só.
aquele vale de ossos secos não ficou seco da noite para o dia. Um vale de ossos secos não surge do nada. Há um processo de deterioração, assim como também um vale de ossos secos, um caos que do caos vem para a ordem, de ossos secos vem para a vida, há um processo de restauração. Tanto a deterioração quanto a restauração tem um processo. Nada é de repente. Nada é de repente. É importante a gente entender isso, porque a gente quer tudo para ontem, né? Eu sou da geração Nissim Miojo. 3 minutos está pronto. Só que a geração de hoje nem Nissim Miojo é. É Google. Colocou, já vem tudo ali pronto. E a de hoje está pior ainda, que nem Google é. É inteligência artificial. Aí, meu amigo, tá mais rápido ainda. A gente não tem paciência. A gente não quer ouvir a voz direcionada de Deus, já quer chegar no vale de ossos secos e sair metendo a mão nos ossos para conectar. Farofa, desfarela. A gente não quer dar volta para constatar a situação, para ouvir a direção de Deus, para ouvir a palavra de esperança do Deus que anuncia o fim desde o começo e para ter a paciência do Deus que revela o processo conforme a gente caminha. Amém? Amém? E aqui começa esse processo da restauração. Dentro dessa palavra, onde o caos não tem a última palavra, como é que uma nova história começa a ser escrita? Através de um processo lindo. E a primeira etapa que Deus revela, olha só, no verso 6: porei tendões em vocês. Ó, vocês lembram quando Ezequiel chegou? Um vale de um monte de osso seco, tudo espalhado. Primeira etapa, para que esse osso seco volte a viver, eu vou colocar tendões. Tendões. Eu aprendi com a minha esposa, a Lê, que é fisioterapeuta, ela falou que é o seguinte, ó. Quando eu estava aqui preparando essa mensagem, aí eu pensando aqui, tendões, o que pode representar o tendões? Aí conversando, ela falou, ó, é através dos filamentos nervosos que nossos sentidos eles captam os dados fornecidos pela realidade. Então, os nervos, os tendões, se tiver alguém aí especialista, pode me corrigir, tá? Mas faz sentido. Os nervos, eles geram sensibilidade. Isso aponta para a percepção. A restauração começa pela percepção. Nervo tem a ver com isso. Sem essa etapa do processo, não adianta nada Deus mudar a tua realidade se ele não muda a sua sensibilidade. Sem essa etapa do tendão, a gente se torna alguém apático, alienado, completamente alheio ao que acontece à nossa volta. Nada mais toca a gente. Nada mais mexe com nossas entranhas. Lembra quando nós falamos de Jesus com Lázaro? Jesus chorou, um Jesus que se move em compaixão, pois tem a ver com isso, com tendão. É onde a gente capta as informações e isso vai à nossa mente. E aí, não nos tornamos pessoas insensíveis. E há uma tendência no meio do caos a gente estar insensível. Porém, tendões. Restauração começa pela percepção. Amém? Só que não para aí. O que diz depois? No verso 6: farei aparecer carne sobre vocês. Percebe? Ó o cenário melhorando. Tendão, aí agora carne. Carne aponta para força, para disposição, resistência. Sem a força necessária, a gente não consegue responder à altura às demandas da realidade, que nos são transmitidas pela nossa percepção. Então não adianta você ter os seus nervos ativados, você capta o que está acontecendo,
Mas se não há disposição, força para você responder a essas demandas, então olha como é que Deus vai trabalhando passo a passo. Ele restaura a nossa percepção, depois disso, ele restaura a nossa disposição. Amém? E terceiro, diz: vou colocar pele. Você pode imaginar? Eu aqui já vejo uma imagem sinistra, porque tá com nervo, tá com carne, mas deve estar parecendo o Fred Krueger. Lembra do Fred Krueger, aquela cena, aquelas cenas, tudo tem que ter pele, porque se o nervo aponta para a percepção, a carne para a disposição, o estender a pele tem a ver com aquilo que se exterioriza, que é visto por todos, que sai da subjetividade em direção ao que é objetivo. Isso aponta para as nossas ações, nosso testemunho, testemunho. Então Deus ele começa aqui com o profeta Ezequiel, uma restauração completa, exatamente, que passa pela percepção, pela disposição e ações, testemunhos. Percepção, disposição e ação. Tudo isso proveniente da constatação que ele fez lá, que viu ao redor do vale. Tá vendo quanta coisa a gente perde de Deus por querer fazer do nosso jeito? Olha quanta coisa a gente perde de Deus por já querer chegar chegando e resolver do nosso jeito. E Deus fala: calma, se aquiete, porque eu sou Deus. Eu tenho uma restauração para a tua vida, mas antes de mudar a realidade, há tantos processos que precisam acontecer dentro de nós. Há percepção, há disposição, há o testemunho, e nisso há beleza, gente. Nosso Deus é belo, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus é Deus de pele, de poesia, de beleza. Só que apesar, voltando aqui, dele anunciar esse fim desde o começo e mostrar esse processo, ele fala, ó, no final aqui, depois que eu colocar a pele, eu vou colocar o espírito e vocês saberão que eu sou o Senhor. Deus não faz nada por acaso, Deus não faz nada na nossa vida para se aparecer. Tem um propósito. Tem um propósito. E qual é o propósito aqui, ó? Qual é o fim para além do fim? Nesse caso aqui, é a consciência daquele povo saber que ele é Deus. Trazer vida é o fim. Deus restaura a tua vida, Deus restaura a sua situação, mas através disso ele produz consciência de que ele é o Senhor. Produzir consciência é o fim para além do fim. É o desdobramento. Ah, Deus, restaura meu casamento, restaura meu trabalho. Ele é poderoso, nós vamos aqui rogar, nós vamos, cremos nessa palavra. Só que o que acontece quando isso acontece? Há uma consciência, há um testemunho de um Deus que é vivo. Então, aqui você percebe, e a gente vai percebendo, que há um fim para além do fim, que tem a ver com consciência. Deus quer gerar em nós consciência de que Ele é Deus. Amém? Ezequiel, então, no verso 7, ele obedece, gente. Lembra que obedecer é melhor que sacrificar. Olha o que ele diz no verso 7. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. Isso é profetizar, é falar a favor da fé. É o equivalente a Pedro, quando Pedro estava pescando e não pescou nada, lembra? Aí Jesus aparece e fala assim: Ô Pedro, eu sei que você é o velho lobo do mar, eu sei que você domina, é um pescador, poxa, top um. Só que lança a tua rede do lado direito. Pedro já tinha pescado o dia todo, não tinha pescado nada, tentado pescar, né? Eu não tinha conseguido nada. Aí Pedro, ele já prestes a secar sua rede e ir para casa de mão vazia, fala: Senhor, o que que ele fala? Lembram? Vocês lembram? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Lembra disso? É a mesma coisa aqui. O mesmo movimento. Conforme a tua palavra vou profetizar. Nós estamos dispostos a
fazer conforme a palavra de Deus? Só que para chegar nesse nível, a gente primeiro tem que estar quieto para ouvir a direção dele. A gente nem passou da primeira etapa ainda para chegar aqui. Sobre a tua palavra, Senhor, vou lançar a rede, conforme a tua palavra vou profetizar. E aí acontece algo lindo, gente. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som. Você pode imaginar aquele barulho? Deixa eu ver se consigo fazer aqui. Pera aí, ó. Não consegui. De osso estalando. Eu estalei o dedo, mas não deu para ouvir aqui. É esse barulho que fez. Começou a estalar, como se fosse um chocalho. Os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carne e depois de pele. Exatamente como Deus havia falado. Mas não havia espírito neles. Deus é Deus de processo. Só que para esse processo acontecer, coisas antes precisam acontecer. E aqui, os ossos precisavam estar juntos. Porque quando a palavra de Deus é direcionada, as coisas se juntam. O caos ganha ordem. A vida se move na direção da palavra de Deus, gente. Cada osso encontra seu lugar. E é lindo porque não adiantava nada colocar nervo sem antes juntar os ossos, entende? Percebe? Percebe como é tudo lindamente feito conforme as mãos de Deus? Não surgirá pele sobre esqueletos sem carne. Não vai ter carne sem filamentos nervosos. Há uma sequência. Eu e você precisamos nos sujeitar à boa vontade de Deus para os processos dele. Tem gente já querendo pele, mas sem antes ter carne. Tem gente já querendo ter pele, mas sem antes ter nervo. Tem gente já querendo ter nervo, mas sem antes estar conectado. Processos, processos. Amém? Só que aí vem a cereja no bolo para a gente terminar. Olha o que Ezequiel fala. Fiz tudo conforme o Senhor falou. E tudo foi acontecendo. O osso com osso, tendões, carne, pele, mas não havia espírito neles. Hum, de que adianta? Vou perguntar para vocês aqui no chat. Nessa altura do campeonato, ó, muita coisa melhorou, não melhorou? O Vale de Ossos Secos agora já está conectado. Ó, irmã Janaíra, tá com tendão, tá com carne, tá com pele, mas faltava o espírito. Do ponto de vista humano, evoluiu muito. Mas cá entre nós, do ponto de vista do propósito de Deus, é a mesma coisa, porque não tem diferença um vale de ossos secos para um monte de osso conectado com pele, mas sem o espírito. A diferença é que um tem aparência de morte e está morto, e o outro tem aparência de vida, mas continua morto, porque o que dá vida é a essência do espírito. Não viva de aparência. Não viva na força do seu braço. Mas, pastor Bruno, eu consigo fazer aqui, ó. Eu juntei tudo. Mas tem uma coisa que é só de Deus: o Espírito. Tem muita gente que vive de fachada e você talvez por muito tempo tentou viver assim, mas não dá, porque o Espírito precisa soprar para gerar vida. É aí que vem o propósito. O propósito vem com o Espírito. É o Espírito que unifica, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que unifica todas as coisas, que coloca tudo dentro de uma perspectiva. Ele é que gera propósito. O Espírito é que unifica tudo. Sem ele não há propósito. Só há aparência, não há essência. Percebem? Sem que haja o Espírito, não há consciência. Lembra, o fim é: vou trazer vida para vocês, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Estava com aparência de vida até aqui, mas ainda não tinha vida, porque não tinha consciência. E é o Espírito Santo que hoje, que habita em nós, que nos traz consciência dos momentos que a gente está vivendo, que faz a gente olhar para o caos, que não tem a última palavra, e desse caos extrair vida. Então,
verso 11, ele disse: Filho do homem, perdão, verso 10, verso 9. A seguir ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: Assim diz o Senhor: Venha destes quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro dos mortos para que vivam. Mais uma vez a palavra foi direcionada. Profetizei conforme a ordem recebida. De novo, veja, não basta obedecer do começo, tem que obedecer até o final. O profeta obedeceu no começo, os processos aconteceram, mas faltava o espírito. Ele de novo profetizou. A gente começa bem, mas não termina bem. Tem que obedecer até o final. E aí, diz a Bíblia que o espírito entrou e eles receberam vida e se puseram em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez a gente obedece até a primeira etapa, vê que colocou pele, carne, nervo, mas faltou vida e falar, não adiantou nada, Senhor, parei. Mas obedece de novo, porque agora é o grande finale, vai vir o Espírito. É só chutar a bola pro gol. Você fez a jogada toda, era botar a bola na rede. Aí você desiste na hora de chutar pro gol. Era só obedecer mais uma vez. Imagina se Ezequiel desiste aqui. Imagina. Obedeça até o final a palavra do Senhor. E veja um detalhe importante para a gente terminar e orar: é que a Bíblia fala aqui e Deus diz que venha teu espírito desde origem os quatro ventos e sopre nesses mortos. O que que eu aprendo com isso? O que a gente pode aprender? Que o Espírito de Deus está soprando na vida, gente. Ele vem de todas as direções. Ele não vem só de uma direção, não. Vem dos quatro. Quatro, biblicamente, aponta para a completude. Os quatro cantos da terra, norte, sul, leste, oeste. O vento está soprando em todo o tempo. O Espírito que sopra dos quatro ventos, ele nos direciona para uma direção específica. Entende? Ele não vem de um para nos dar várias direções. Não, ele vem de vários ventos, mas que convergem para uma direção. Isso quer dizer que Deus está falando o tempo todo. E meu irmão, minha irmã, essa palavra aqui está trazendo para você um despertamento para que você, no meio do seu caos, você possa discernir o vento do Espírito que está soprando aí. Enquanto você faz comida, enquanto você vai ao mercado, enquanto você está no hospital, o vento está soprando, levando você a uma direção. Não fique dependente de um sacerdote, de alguém para lhe dar a direção. O vento está soprando. Há um propósito de Deus o tempo todo. O vento vem dos quatro cantos para os ossos. E Babi Online, a nuvem de Deus está passando, tá? O vento está soprando. E aí o vento entrou e fez aquele exército viver. Oh, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus está trabalhando na restauração de toda a terra e na restauração da sua vida. Ele age por meio de nós. Que você possa ser essa extensão de Deus para trazer ordem onde há caos, começando por você. O caos atual que nos desafia, veja, desafia o nosso sentido, por isso que é importante ter um nervo. Esse caos está grávido da ordem e da harmonia do reino de Deus. O vento está soprando, em breve. E aqui uma mensagem geral, né? Como diz Abacuque, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória de Deus. Há um propósito macro em andamento, mas há também um propósito específico na sua vida, porque o Deus sopra nos ossos. Então ele se atenta para esse caos que você está vivendo. Você é parte desse processo cósmico de Deus. No fim, o bem vence o mal. A vida venceu a morte. O caos dá lugar à ordem. O cheiro da morte dá cheiro à fragrância do bom perfume de Cristo. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus. Nós vamos agora orar. E após a oração,
Nós vamos ter um momento para vivermos essa palavra. Vamos orar. Senhor, ao longo da semana, Pai, nós recebemos tantos pedidos de orações, vida familiar, vida financeira, vida conjugal, vida de saúde, saúde mental. E cada pedido desse, Pai, é um osso específico que precisa do seu agir. E o Senhor não age de forma genérica, o Senhor age de forma específica. E nós sopramos de forma simbólica aqui, diante daquela nuvem de palavras, que é a nossa nuvem de oração, o teu agir, Pai. Traga restauração e que essa restauração traga a consciência de que o Senhor é Deus. Tu és o Deus de ordem. O caos não tem a última palavra. Em nome de Jesus, Pai, que possamos, Pai, perceber o chacoalhar dos ossos que representam as situações caóticas sendo ajustadas conforme a tua palavra é direcionada. E que possamos ser agentes de ação do Senhor em cada situação. E que possamos também nos colocar à disposição para ajudar a outros. E também, se for necessário, reconhecer que não damos conta. Assim como Ezequiel reconheceu: Senhor, tu sabes quantos de nós, Pai, a cura talvez vá começar na nossa vida quando a gente admitir que a gente não dá conta sozinho. E é por isso que queremos, nessa comunidade, na IBAB Online, ter essa oportunidade para cada osso se conectar a um osso, para gerar percepção, para gerar força e para termos testemunhos. Tendões, carne, percepção e, acima de tudo isso, o teu espírito que traz consciência de que o Senhor é Deus. Usa-nos, Pai. Usa-nos para sermos resposta de oração na vida uns dos outros, na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, hoje nós vamos reservar um tempo e vai ser agora. Você pode ficar à vontade, tá? Depois dessa palavra, fique à vontade, mas eu quero propor algo aqui para vocês. Porque veja, olha só, diante dessa palavra, o caos não tem a última palavra. Você não precisa enfrentar isso sozinho, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, você não precisa enfrentar o que você está enfrentando, esse vale de ossos secos sozinho. E assim como o vale de ossos secos, Deus restaura, reorganiza, sopra a vida nova sobre nós. Amém? E eu vou agora, nós vamos aqui, eu e minha equipe, dividir vocês em pequenas salas. O que que vai acontecer? Fica tranquilo. Vocês vão para de forma aqui aleatória, cada osso com seu osso. Conforme eu ia falar aqui o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo fazendo uso aqui da tecnologia, beleza? Você vai poder conversar, orar e abençoar alguém. Veja, não é exposição, é cuidado. Entenda isso. Você é igreja, você é corpo de Cristo, você não está sozinho. E você pode ser resposta na vida de alguém hoje. Amém? Então, fique à vontade. Nós vamos aqui agora dividir vocês em salas. E daqui a uns 15 minutos a gente volta para cá para encerrar o nosso encontro. Mas não perca essa oportunidade. Esse é o momento da gente ser resposta na vida do outro. E assim como Deus soprou vida naquele vale de ossos secos, Ele quer sobrar vida sobre nós através de nós. Ele faz isso através da comunhão, da escuta e da oração entre irmãos. Amém? Então, deixa eu já preparar aqui, só um instantinho. Deixa eu, deixa eu colocar aqui, ó. Ficaram felizes com essa oportunidade, com essa palavra, amém? Fique à vontade. Eu vou agora aqui dividir. Ó, nós temos cerca de 158 pessoas aqui no Zoom. Deixa eu interromper aqui a gravação.